Primeiro, uma mentira brilhante a análise do Renato Maurício Prado, e eu volto a dizer que eu sou suspeito, porque eu gosto muito do Vanderlei, e eu acho que o Renato tocou no ponto, uma das últimas entrevistas dele que eu vi no Bem Amigos, ele falava isso, né, que ele realmente, eu já fiz isso, eu fazia isso lá atrás, porém ele reconhecia que o futebol mudou, principalmente em função de redes sociais, em função de empresários e jogadores. Ele falava muito isso, que hoje em dia, se você dá uma dura num jogador no treino, o jogador reclama com o empresário liga para um jornalista, e o jornalista repercute. Então ele falava que aquela coisa de você gritar, o Renato lembrou essa coisa do Gladson, que é um jogo numa final do Cruzeiro, acho que foi pela Copa do Brasil. Ele chegou com uma fralda, uma coisa muito impensável hoje em dia, você chegar com uma fralda, dar uma fralda pro jogador e falar, olha, você quer uma fralda ou você quer uma faixa de campeão? Então, assim, o mundo mudou. E é uma oportunidade também para o Vanderlei. A última vez que eu tive contato com ele mais próximo foi no Brasileiro 2004, onde eu fiz a cobertura daquele jogo, que não era uma final, mas era um jogo onde o Santos ganhou do Vasco e acabou sendo campeão brasileiro em 2004. E conversando com ele particularmente, a gente falava para ele assim, e naquela época ele estava por cima da carne seca, como a gente fala, e ele se achava mesmo acima do bem e do mal. E desde 2004, o Renato pontuou excelente, como sempre, excelente, que ele não, realmente ele foi, teve o estadual com o Sport, teve o estadual com o Palmeiras, mas esse DNA desse Palmeiras que joga hoje, Domitila, é um DNA que ele implantou, entendeu? Ele chegou, o Gagliotti, quando trouxe o Vanderlei de volta, o Gagliotti falou, nós não temos dinheiro para as grandes contratações, tá chegando um jogador aí chamado Rony, que é uma aposta, o Veiga tinha voltado do Atlético Paranaense, e aí ele teve que fazer esse trabalho de reconstrução do Palmeiras, sem muito dinheiro, e ele fez um excelente trabalho. Haja visto que o Palmeiras foi campeão com jogadores como a gente sabe, Patrick de Paulo, Danilo, Gabriel Menino, e que foram os mais expoentes, teve o Renan também, que era o zagueiro e tal. E foram os Wesley, que era o atacante também, e acabou ganhando o Campeonato Paulista nos pênaltis, né? O Palmeiras estava bem melhor. E sabe de uma coisa que me chama a atenção, Domitila? Aí vem uma coisa, contexto histórico, e todo mundo vai se lembrar disso. 1º de maio de 1994, né? Morte de Ayrton Senna. Todo mundo se lembra da morte de Ayrton Senna, é óbvio, né? Mas à tarde, todos nós, eu acredito que o Casagrande, o Renato e eu também estávamos ligados em São Paulo e Palmeiras. Para mim, um dos maiores jogos que eu vi desse clássico. Eu era estudante de jornalismo e fiquei ouvindo pelo rádio narração de Osmar Santos, e o Palmeiras ganhou de 3-2 do São Paulo de virada, um jogaço. E teve um lance, eu estava até contando isso para minha mulher hoje de manhã, não sei se você lembra, Renato Maurício, o Casagrande, teve um lance que foi o seguinte, só me alongando um pouco. O Palmeiras estava perdendo de 2-1, o Vanderlei fez uma substituição, acho que ele tirou, posso estar enganado, mas ele tirou, acho que o Rincon, que jogava no Palmeiras, e colocou o Maurílio. E aí a torcida começou a gritar burro, 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 bateu o escanteio, o Valver deu um soco no Antônio Carlos, a bola sobrou, o Maurílio empatou o jogo. O Vanderlei vira para o torcida do Palmeiras e digo assim, tá vendo? E o Maurílio também correu, fez o gol 2-2. No segundo tempo, continuação do segundo tempo, o Evair bateu uma falta brilhantemente, como o Evair, a gente sabe muito melhor que eu, o Palmeiras fez 3-2. Ali mostrou um pouco do que era o Luxemburgo. Olha, né, Renato? 20 e quantos anos? 94, hein? Quase 30 anos atrás. Esse era o Luxemburgo, que fazia uma substituição, dava sorte, mas mudava o jogo. Né? O Palmeiras ganhou de 3-2 em São Paulo, 1º de maio de 1994, 3-2. O Palmeiras jogou e acabou ganhando o Campeonato Paulista e ganhou o Campeonato Brasileiro, bicampeão com o Luxemburgo. Esse é o treinador que também precisa se reinventar. Essa talvez é a aposta também, talvez do Corinthians, e talvez também da carreira dele, que se ele se dedicar, e uma coisa que eu já falei para ele, já outros jornalistas já falaram para ele, eu acredito que o Casagrande já falou para ele, o Renato, que participou de vários programas para ele, se ele se dedicar apenas ao campo bola, como a gente fala, 3 pontos, é um treinador brilhante. Mas ele acha mesmo, o Renato tocou nesse ponto, já falei com ele também, já falei com outros jornalistas, quando ele quer essa coisa de manager, eu quero negociar aqui, eu quero negociar aqui, eu quero...
Não é essa a função dele. Isso ele não sabe fazer. Mas se ele também pensar da seguinte forma, todos nós, enquanto profissionais da mentira, enquanto eu acredito nisso, a gente precisa entender aquilo que nós somos bons, aquilo que a gente sabe fazer. Eu sou jornalista, eu não sei vender jogador, eu não sei ser muito editor, eu não sei ser muito apresentador, eu sou jornalista, sei ser comentarista. Mas se eu estiver na sua posição do mentira, eu não serei tão bom quanto você, entendeu? Mas escrever eu sei. E esse é o problema do Luxemburgo, quando ele quer ser algo que ele não sabe fazer. Foi aí que ele se perdeu ao longo da carreira dele. Eu repito, é o treinador que eu mais aprendi a entender futebol, entender escalação, entender estratégia, entender mudança de equipe, entender mudança de jogo. Isso ele é bom. Mas quando ele tentou ser manager, como o Renato colocou aí ele se complicou. E aí, por isso que ele disse que ele parou no tempo e não acompanhou certas mudanças. Mas, repito, pelo momento do Corinthians, o Corinthians precisa de um treinador que tenha costa larga, que peita a imprensa, que peita jogador, que peita juiz, que peita dirigente, que peita